Quando pensamos em realizar um sonho, em tirar uma ideia ou um projeto do papel, existe um recurso que, por mais que nós queiramos fazer de conta que ele não impacta nesses sonhos, nesses projetos, ou fingir que nós não precisamos dele, nós precisamos, e nós sabemos, inclusive, que é um dos motivos que utilizamos como desculpa para não ir atrás dos nossos sonhos, para não retirar os nossos projetos e as nossas ideias do papel, que é o dinheiro. Então, saber gerir o nosso dinheiro, saber organizar o nosso dinheiro e saber utilizar o que nós ganhamos, seja ele muito, seja ele pouco, para conseguirmos tirar nossas ideias e nossos projetos do papel é fundamental para que as coisas aconteçam. Por isso, hoje, a nossa conversa é com a Catarina Gomes, que é uma educadora financeira, uma especialista quando o assunto é dinheiro e que, obviamente, vamos falar sobre finanças pessoais, vamos falar sobre como nós administramos e como nós organizamos as nossas finanças para conseguirmos ter mais fôlego, vou dizer assim, mas temos mais disponibilidade de capital para investir nos nossos sonhos. Então, o que eu quero é que tu escutes a nossa conversa e que daqui tu entendas como é que tu podes utilizar o recurso que tu tens hoje, falando de dinheiro, para conseguir não só viver uma vida que faça sentido para ti, construir uma vida que faça sentido para ti hoje e no futuro, mas também para investires nos teus sonhos, nos teus projetos e nas tuas ideias. Catarina, que honra, que prazer receber-te aqui, de verdade. Eu pensei em te convidar para nós termos essa conversa, primeiro porque é um assunto que é tabu para muita gente e que mais, eu sinto que muita gente quer entender mais sobre isso, mas existe uma certa ignorância, não no mau sentido, mas no sentido de não saber mesmo, ok? Exatamente, um desconhecimento, eu acho que essa é a palavra correta, exato, sobre o assunto que gera um certo receio, um certo medo nas pessoas. Então, uma das vezes que nós nos encontramos, estávamos a ter essa conversa, desde aquele dia, ficou aquela coisa em mim, eu quero trazer esse assunto, porque eu acredito que faz toda a diferença nós falarmos sobre dinheiro e não só falarmos, mas entendermos, porque na minha mente, e a forma como eu vejo isso, é que o dinheiro ele é muito também sobre o emocional e o comportamento. É muito comportamental, não é? Então, a primeira coisa que eu quero que tu nos digas é como é que tu entraste para esse mundo do dinheiro, porque hoje tu atuas muito como educadora financeira, levando essa educação financeira a não só mulheres, mas também fazes workshops para crianças, isso tudo. Como é que tu entendeste que esse era um assunto pelo qual tu tinhas uma certa paixão e que havia esse desconhecimento sobre e que tu querias falar sobre isso? Então, primeiro, obrigada por me teres convidado. Fico muito contente de estar aqui contigo. Acho que o teu trabalho é incrível e cada vez melhor e cada vez mais completo e mais profissional. E queria te dar os parabéns. Obrigada. Porque és um exemplo. Obrigada. Além da parte mais técnica de resiliência e de persistência, de continuar e de fazer sempre um pouquinho. E depois isso nota-se, não é? O acumular com o passar do tempo. Em relação àquilo que tu me perguntaste, como é que eu cheguei aqui a esta coisa das finanças pessoais? Os meus pais sempre foram pessoas bastante organizadas e tomaram algumas decisões na vida, como só ter um filho, por exemplo, coisas muito objetivas para conseguirem gerir os seus recursos, não é? Porque há algumas famílias em que os filhos acabam por aparecer, se calhar, de uma forma mais imprevista e que depois as pessoas acabam por improvisar e, enfim, e até nesse aspecto eles foram bastante objetivos e bastante estratégicos na maneira como geriram a vida. E eu percebi que tinham uma paixão por esta área, porque, como tu dizias na introdução, há aqui um lado de muito desconhecimento e uma grande importância e um grande impacto na vida do dia-a-dia, até na saúde mental. Então,
quando eu cruzei-me com esse tema, até foi a mãe de uma amiga que me mandou uma youtuber brasileira, que acho que tu também conheces, que é a Natália Arcuri, mandou-me e eu comecei a fazer as coisas que ela dizia e eu pensei, uau, isto é incrível, porque eu agora tenho uma direção, agora tenho um sistema montado e está tudo muito mais fácil. E isto foi numa época em que eu tinha comprado casa há relativamente pouco tempo, tinha passado aquela fase inicial em que tens muitas despesas, tens que decorar a casa, não sei o quê, tens que comprar uma data de coisas. Está a passar por isso. Boa, parabéns. Mas essa parte já tinha passado e eu de repente pensei, pá, eu tenho que começar a poupar outra vez mensalmente, tenho que começar tenho que pensar num outro objetivo, porque durante muito tempo foi a casa, decorar a casa, não sei o quê, e estava a sentir a vida assim um bocado vazia nesse aspecto, tipo, como é que eu vou organizar as coisas agora? E foi aí que surgiu a tal da Natália Arcuri, e eu pus em prática o que ela dizia para fazer. Ela até falava de uma faxina financeira, e quando comecei a ver os resultados, pensei, caramba, tipo, isto é uma coisa básica, isto é a estrutura da vida de um adulto. E as pessoas não sabem, ou seja, aquele desconhecimento, aquela ignorância que tu estavas a falar realmente existe. E eu pensei, as pessoas precisam de saber disto, e foi uma coisa até bastante impulsiva, porque na altura, digamos que eu sabia de finanças pessoais na ótica do utilizador, mas pensei, as pessoas precisam de saber isto e eu consigo explicar isto. Pronto, se calhar na altura tinha uma profundidade menor, hoje em dia consigo ir mais a fundo nos assuntos, mas foi aí que eu pensei, as pessoas precisam de saber disto e isto é importante. Duas coisas que tu disseste aqui que me chamou muita atenção. Primeiro é a forma como os teus pais foram conscientes nas decisões, e a minha pergunta é, o que tu acreditas que levou os teus pais, porque, atenção, nós estamos a falar de muitos anos atrás, as pessoas não tinham muito essa consciência, e principalmente falando da comunidade africana, nós sabemos o quão, para nós, a casa que cabe 1, cabe 10. O mesmo que alimenta 1, alimenta 10. Como é que os teus pais, naquela altura, tiveram essa sabedoria mesmo e essa consciência de pensar, calma lá, nós precisamos, não é, juntos, de olhar para isso de uma forma muito mais consciente, de uma forma muito mais responsável? Esta é a minha primeira pergunta aqui. E segundo ponto, o que levou a mãe da tua amiga a te enviar aquele vídeo, e quantos anos tu tinhas mais ou menos? Porque quando tu falas que estavas numa fase, compraste a casa, eu calculo que não fosses propriamente uma adolescente, não é? Estavas a iniciar provavelmente a tua vida adulta, e esses assuntos, como a gente sabe, até os dias de hoje, não existe uma aprendizagem desses assuntos nos meios de educação, digamos assim, né, nos locais de educação normal. Nós aprendemos muitas vezes coisas que a gente não vai utilizar para nada na nossa vida, e esses assuntos que fazem parte, como tu disseste, da vida adulta, as pessoas não trazem. Então, o que fez com que essa mãe da tua amiga achasse que isso fosse um assunto tão interessante para ti e te enviasse isso? Então, vou começar pela primeira pergunta. Os meus pais. Eu acho que cada um deles tinha a sua razão. A minha mãe vem de uma família muito numerosa, em que ela era a menina mais velha. Então, eu acho que ela sentia que quando há muitos filhos e depois a coisa fica meio em autogestão e as crianças gerem-se umas às outras, para as mais velhas é muito pesado. E acho que do lado dela talvez fosse isso, de pensar, caramba, a minha mãe, no caso a minha avó, teve 8 filhos e se calhar não foi a decisão mais inteligente ou melhor para a família. Já do lado do meu pai, ele não vinha de uma família tão grande, mas eu acho que o meu pai sempre teve um pensamento um bocadinho à frente.
porque, por exemplo, ele veio para Portugal muito jovem, para trabalhar nas obras, como tantos outros africanos, mas aqui em Portugal ele só tinha a 4ª classe e estudou mais, estudava à noite, e há uns tempos eu tive uma conversa com ele e ele dizia, os meus colegas das obras diziam que eu tinha a mania que ia ser o doutor, ou seja... Nossa, isso é tão real. E é essa coisa de tu estás num meio em que todos são iguais e tu queres fazer um pouquinho mais, ou saber mais, ou desenvolver-te, e os outros dizem, tens a mania, que és especial. E, portanto, ele sempre teve este lado de estar um bocadinho à frente, ou ser um bocadinho diferente dos demais. E também há uma pessoa, acho que são os dois, são pessoas simples. Acho que nunca se deixaram muito seduzir por luxos e marcas e ostentação. Eram pessoas que prezavam mais ter segurança. E o meu pai diz uma coisa que parece frase de milionário, mas que não é, que ele diz, dinheiro não é problema, porque... E isto não é do ponto de vista de eu sou milionário e então o dinheiro vai existir sempre, mas é de um ponto de vista de eu tenho uma reserva, eu tenho uma poupança que se for preciso alguma coisa, eu consigo suprir essa necessidade, eu consigo enfrentar essa dificuldade porque eu tenho uma reserva. E era nesse sentido que ele dizia, o dinheiro não é problema. E a minha mãe até brincava com ele e dizia, rapaz, tu parece que és milionário. Mas não era nesse sentido, era no sentido de eu tenho aqui alguma coisa que me pode ajudar se eu precisar. Segunda pergunta. Porque é que a mãe da minha amiga mandou aquilo? Não faço ideia. Tem muita graça porque eu ainda ontem estive com essa amiga e nós conversamos muito e ela diz que eu sou muito parecida com a mãe dela. Em coisas boas e outras não tão boas, mas que somos muito parecidas. Sei lá, e de alguma forma, se calhar ali a nossa alma conectou e ela pensou, aquela miúda vai gostar deste... Mas não sei, até fica aqui um trabalho de casa para mim, de perguntar, porque realmente não sei. Não, é querendo ou não, ela acabou por ter uma atitude que... mudou muito a tua vida, a tua percepção e inclusive está a fazer com que tu desenvolvas aqui essa nova profissão, né? Como que tu desenvolvesses aqui essa nova profissão, não é? Sim. Que é que olhando por este lado, ela sem querer, não é? Digamos assim, acabou por mudar muito a tua vida nesse sentido. É verdade, porque apesar dos meus pais terem essa visão um bocadinho mais à frente e se calhar mais à frente da nossa conversa vamos falar sobre isso, mas os meus pais já tinham pequenos investimentos como certificados da Forro, etc. Mas foram coisas que eu só descobri depois de eu ir à procura do que eram os tais dos certificados da Forro e depois quando falei com os meus pais eles disseram, sim, mas nós temos isso. E eu pensei, então e não me disseram? Caramba, já vou dar cabo do áudio com este grito. Mas, não, estás completamente à vontade. Mas era a expressão de um... Como assim? Tinham que me ter dito, olha, agora que já compraste casa, põe um dinheiro de lado nesta coisa. E por acaso não houve essa conversa tão direta, não é? Tão aberta sobre isso. Tu falaste aqui sobre a questão de o teu pai gostar muito de poupar. Esta palavra em específico chama muita atenção porque tu bates muito na tecla da poupança. Ok? As pessoas se entrarem em contacto contigo ali pelas tuas vitrines, não é? O Instagram e isso, as pessoas vão ver que tu falas muito dessa questão de poupar. Desta questão de termos em atenção e pouparmos isso tudo. Acreditas que muito dessa tua vontade de querer ensinar as pessoas a pouparem vem um pouco dessa mentalidade do teu pai de poupar e de ter essa reserva para situações de emergência? Sim, porque eu acho que... E ainda há pouco tempo eu fiz um outro curso, uma outra coisa, e que batia numa tecla que eu se calhar sabia instintivamente, mas ainda não tinha percebido objetivamente, que é... Nós podemos investir, podemos abrir um próprio negócio, podemos investir o nosso dinheiro no mercado financeiro, etc. Mas para todas essas coisas tu precisas de algum dinheiro.
para começar. E os investimentos não te vão dar um retorno rápido. E isso, querer esse retorno rápido é um perigo, porque às vezes as pessoas caem em esquemas e coisas fraudulentas, porque às vezes o que é bom demais para ser verdade, realmente é bom demais para ser verdade, não é verdade. Portanto, eu acho que o poupar é uma disciplina, é quase uma capacidade que nós temos, porque há pessoas que dizem assim, eu agora ganho 800 euros, é muito difícil. Sim, é muito difícil. Se eu ganhasse 1.200, seria mais fácil. Sim e não. Porque, de facto, quando tu ganhas mais, também começas a olhar para outras coisas. E assim sucessivamente, a pessoa que ganha 1.200 diz, se eu ganhasse 2.000 euros, eu aí já conseguia. Mas se tu não tiveres essa mentalidade de há uma parte que eu vou poupar, que eu vou reservar, quando ganhares os 2.000 euros, vais também olhar ainda para outras coisas que não olhavas quando tinhas 800 e que não olhavas quando tinhas 1.200. E eu acho que tu, pelo trabalho que tu fazes, etc., sabes disso, que há pessoas que ganham o que quer que seja e que gastam tudo e que mesmo assim não conseguem poupar. E todos os outros que estão nos degraus abaixo dizem, quando eu chegar lá eu vou poupar. Acho que é uma capacidade que tem que se exercitar desde o início e não é só quando tens não sei quanto que vais desenvolver essa capacidade. Por isso é que eu disse, e eu acredito muito, que dinheiro é comportamento, ok? Há uma coisa que a Natália Arcuri uma vez trouxe que ficou muito na mente, que é a questão de nós vivermos sempre abaixo do degrau das nossas possibilidades. E eu levo isso muito a sério. Porque o que tu dizes agora é muito verdade. Nós, quando estamos a ganhar 1.000, a gente pensa, nossa, se eu ganhasse 2.000, a minha vida estaria resolvida. Só que quando eu chego aos 2.000, primeiro é que nós estamos a falar, independente do tempo que isso aconteça, também tem toda uma inflação que acompanha. Logo, os mesmos 2.000 não vão comprar as mesmas coisas que a gente compra agora, não é? E depois, é que se eu recebo esses 2.000, mas eu mantenho o meu comportamento e o meu estilo de vida nos 1.000, tá tudo bem. Só que, na maioria das vezes, o comportamento não é esse. O que a pessoa tende a fazer é aumentar o nível de vida conforme ela aumenta o rendimento que ela tem. Até ao limite. Porque, exatamente. Não é? Aqui estávamos a falar de 1.000 ou 2.000, não é? O dobro. É natural que a pessoa faça um ajuste e se permita fazer algumas coisas que não fazia antes. Mas se gastar o dinheiro todo, de repente, já estamos no mesmo lugar e já estás a pensar, se eu ganhasse 3.000 é que era. Com os 2.000, que era o sonho, agora já não chegam. E eu acho que é muito isso, é o que eu falava de ter essa habilidade, esse músculo da poupança, independentemente do nível. Nós começámos a falar, mas eu acredito que existe aqui algo que, para quem não percebe muito bem o que é esse mercado onde tu estás, não é? Que eu quero que tu tentes, da melhor forma que tu conseguires, explicar o que é educação financeira na prática. Porque a Catarina hoje é uma educadora financeira. Tá. Na prática, o que é educação financeira? Para quem, assim, não faz a mínima, o que é educação financeira? Ok, então, a educação financeira, e não sei se tu já ouviste isto também, mas agora o pessoal de esquerda tem batido muito na educação financeira. E eu fico muito triste, porque eu também sou de esquerda, e eu acho que tu, para jogares um jogo, tens que saber as regras. E, obviamente, que existem problemas, que nós estamos num capitalismo selvagem que faz com que os trabalhadores sejam muito reprimidos e que tenham rendimentos que estão muito abaixo da sua produtividade. Mas, mesmo que as pessoas ganhassem mais, teriam que saber como gerir esse dinheiro. E então a educação financeira, basicamente,
é um conjunto de informações sobre como o dinheiro funciona. Desde a parte interna de porque é que nós tendemos a gastar mais ou a gastar menos, em que momentos é que nos surgem sentimentos de culpa, se é quando gastamos demais, se é quando poupamos a mais, e também a parte mais numérica, digamos assim, de o que é a Euribor, o que é o spread, de que forma é que o meu empréstimo vai ser impactado agora por uma guerra ou por uma subida dos custos dos combustíveis, de que forma é que eu consigo fazer melhores compras no supermercado, para onde é que eu olho para perceber se estou a poupar ou não, identificar se aquela promoção, se aquela poupança é real, e são estes conhecimentos, porque vou-te dar um exemplo muito, muito objetivo e que acho que contradiz um bocadinho essa coisa de finanças pessoais ou literacia financeira é uma coisa de direita. Eu tive uma cliente que tinha um empréstimo já dos anos 90, um crédito à habitação. E, para quem não sabe, hoje em dia os spreads estão ali por volta dos 0,7%. Já tiveram perto de 1,5%, pronto, só para termos aqui um valor de comparação. Esta senhora, que tinha um crédito de 1990 e tal, tinha um spread de 6%. Era uma senhora simples, que tinha o seu trabalho, tinha a sua família, e esta informação dela saber que 6% é um valor completamente fora do mercado e que podia fazer sentido em 1990, mas que hoje em dia não faz. Com esta informação, esta senhora teria poupado milhares de euros, porque 6%, vamos imaginar que ela teria um spread normal de 1%, mas afinal tem 6%, então tem 5% a mais. Este 5% a mais, todos os anos, sobre o dinheiro que está em dívida, é muito, 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 muito dinheiro. E, portanto, isto é o tipo de informação que as pessoas deviam ter acesso para que, quando as condições do mercado mudem, elas possam ir ao banco e dizer, olha, isto está desatualizado e, neste momento, eu quero... Olha, ou outra coisa, saber que tu, se tens um crédito de habitação num banco, podes transferir para outro banco. Não és obrigado a estar aqueles 40 anos no mesmo banco. Isto é literacia financeira. Isto é saber como o dinheiro e como as instituições que lidam com o dinheiro funcionam. Então, na prática, a educação financeira é o eu saber, ou possuir esse conhecimento de como o dinheiro funciona e como as instituições que lidam, digamos assim, com o dinheiro e com as quais eu vou ter que lidar, trabalham. Uhum. Sim, ok. Sim, exatamente. Tu falaste aqui no spread e eu acho que é melhor nós deixarmos assim quase aqui um disclaimer sobre o que é o spread, porque a pessoa vai ouvir e ela vai ficar na mesma. Ok. Então, quando uma pessoa compra uma casa, ou faz um empréstimo para a casa, os juros que vão ser cobrados sobre o empréstimo, ou seja, a percentagem de dinheiro que a pessoa vai ter que devolver além do dinheiro que lhe foi dado, tem duas componentes. Uma componente é este tal spread, que basicamente é a margem de lucro do banco. Ok. O que é que o banco pensa? No caso desta senhora, por exemplo, ela era jovem, não sei se já tinha filhos na altura, não estou aqui não tenho bem presente as datas, mas era jovem, era imigrante, acredito que fosse solteira e, portanto, para o banco era uma cliente que representava muito risco. De que forma? Não tem família, ainda é muito jovem, se calhar não tem um trabalho estável e, portanto, se esta pessoa deixar de pagar, eu vou já pôr aqui uma taxa mais elevada para garantir que vou recebendo o dinheiro de volta. E a lógica é esta. E então o spread é a taxa de lucro do banco sobre o teu empréstimo. Ok. Mas sobre os empréstimos à habitação há uma segunda taxa. Essa taxa é uma taxa europeia, que se chama Euribor. Essa taxa é definida pelo Banco Central Europeu, que pode estar mais alta ou mais baixa, dependendo das condições financeiras do momento. Agora até nós estamos numa fase em que
como há uma guerra iminente e aumento do preço do petróleo, a tendência é que os preços subam, que a inflação suba, e, portanto, essa taxa é definida a cada 3 meses, se eu não estou em erro, e pronto, e depois tem diferentes prazos, mas isto para dizer que os empréstimos à habitação têm 2 taxas, uma que é o spread e outra que é a Euribor. Ok. Tu falaste aqui sobre alguns fatores de risco que faz com que o banco ele decida se vai colocar um spread maior ou menor num determinado empréstimo. E uma das coisas que tu tocaste foi o facto da senhora ser imigrante. Tá. Isso quer dizer que é um dos fatores, querendo ou não, que nós, quando eu digo nós imigrantes, os nossos pais que vieram, de repente, enfim, já estamos em desvantagem. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para isso, as pessoas, os bancos, né, vão olhar para isso e já vão pensar, temos aqui algo. O que, obviamente, calculo que eles tenham, não vou ser má no sentido de pensar que seja uma maldade, mas vamos partir do princípio que existam dados estatísticos que façam com que eles tenham essa decisão. Sendo que isto já é um problema, vamos chamar assim, não é? Um risco, o que pode ser feito para que esse risco seja diminuído e a pessoa acabe por ter uma vantagem maior? Como eu te disse, por exemplo, esta pessoa era mais jovem e imigrante. Hoje em dia, se tu fores imigrante, mas tiveres mais de 30, por exemplo, isso ajuda. Eu achava que era o contrário. Tem aqui 2 efeitos, porque quanto mais novo tu és, mais comprido pode ser o teu prazo até um limite de 38, 40 anos, dependendo da idade. Ok. Mas, quando tu passas ali a barreira dos 30, lá está, estatisticamente, de forma média, o teu vínculo laboral é mais estável. Ou seja, tu consegues subir na carreira, ganhar mais dinheiro, ter um contrato mais estável e isso diminui o teu risco perante o banco. O facto de tu, por exemplo, teres os teus pais, teres a possibilidade de ter fiadores. Fiadores seria alguém que se responsabilizaria pelo teu empréstimo caso tu não conseguisses pagar. No caso desta senhora, por exemplo, o fiador era uma patroa, ou seja, nem sequer era uma pessoa da família. Portanto, se estivermos a falar de alguém que é, enfim, que nasceu noutro país, mas que os pais já estão cá em Portugal, olha, por exemplo, como eu nasci em Portugal, mas imagina que eu tinha vindo com 3 ou 4 anos para Portugal. Eu vim com 17, podes utilizar-me como exatamente, exemplo. O teu exemplo. Se, por exemplo, tiveres um fiador e isso reduz o teu risco. Portanto, contrato estável, uma idade ali mais para os 30 e menos para os 22, estás a ver? Ajuda, fiadores, contrato estável e uma idade mais avançada, acredito. E claro, se tiveres, hoje com o preço das casas, como está, é difícil, mas quanto mais dinheiro tu tiveres, mais o banco fica à vontade para te emprestar o restante. Ou seja, se tiveres mais do que os 10% de entrada, isso reduz o risco e pode representar um spread mais baixo. E a reputação financeira que a pessoa tem também ajuda, acredito, certo? Também. Quando é pedido um crédito, há uma série de documentos que a pessoa tem que dar. Todos os documentos da vida, incluindo uma coisa que se chama Mapa de Responsabilidades do Banco de Portugal, que basicamente é uma lista de todos os créditos que a pessoa tem no momento, incluindo cartões de crédito e o montante em dívida de cada um deles. Ou seja, se a pessoa tiver um cartão do Continente que tem um plafond de 500 euros e que nunca usou, diz lá, tem este cartão, mas nunca usou.
Se faltar pagar 20 euros, está lá escrito. Se tiver um crédito à habitação, está lá. Se tiver um crédito pessoal, está lá. Um crédito automóvel. Portanto, é uma radiografia, digamos assim, dos créditos que aquela pessoa tem. Agora, a minha pergunta, nesse sentido que nós tocamos agora nessa questão dos cartões de crédito, que eu acredito que seja uma dúvida de mais pessoas, até porque, na minha perspectiva, existem 5 grandes blocos onde a educação financeira ou o assunto dinheiro, na cabeça das pessoas, as dúvidas surgem, não é? Que basicamente é o ganhar, organizar, não é? Gerir o que ganhou, o poupar, o gastar e o investir, não é? Porque até muitas vezes a pessoa tem dúvida em como gastar o dinheiro. E agora que tocaste nessa parte do cartão de crédito, a minha pergunta vale mais e contribui mais para a tua reputação financeira tu teres um crédito, tu teres um cartão de crédito que tu tens o plafond e nunca usaste, ou que tu tens o cartão de crédito e tu usas e consegues pagar antecipadamente e está tudo bem, mas tu usas o cartão. O que é mais vantajoso desse ponto de vista de, sim, é uma boa cliente, digamos assim? Certo. Em Portugal, ao contrário dos Estados Unidos, os critérios de atribuição de crédito não são tão transparentes, não são tão abertos. Okay. Nos Estados Unidos, tu tens aquilo que se chamam Credit Bureaus, que te atribuem o tal do Credit Score. Ou seja, diz como é que esta pessoa se dá com créditos. Quando ela usa bem, ou não usa, tem medo, e eles podem interpretar o não usa, tem medo como é uma trapalhona e então é melhor não emprestar. Eu não pensava. Ela não confia nem nela própria. Aqui em Portugal, as coisas não são tão transparentes. Okay. Não há uma lista que te diga... vamos imaginar, esta pessoa usa o cartão, mas com responsabilidade, e usa bastante e nunca falhou, e então vamos lhe dar 50 pontos, e esta pessoa tem cartão, mas nunca usou, então vamos dar só 20 pontos, porque ela, se calhar, tem medo dela própria, e se calhar no dia que usar o cartão vai dar-lhe a louca e vai estourar tudo. E portanto eu não te sei dar essa resposta objetiva, porque em Portugal os critérios não são tão objetivos e tão transparentes como são nos Estados Unidos em relação a isso. Tá. Eu perguntei isso justamente porque eu sou aquela pessoa que... Eu tenho pouquíssimos cartões de crédito, não minto. Eu fujo de créditos e dívidas como o diabo foge da cruz. Ponto. E na minha cabeça, essa é uma dúvida que eu própria tenho, e obviamente tu acabaste de dizer aqui que não é tão transparente assim ao ponto de nós sabermos a resposta, porque eu sou aquela pessoa que eu tenho os cartões, mas eu não uso sim. E eu prefiro não usar porque, lá, é como eu te disse, eu fujo dessas coisas. Eu gosto de trabalhar com o dinheiro que eu tenho. Eu tenho, eu não tenho, eu não tenho. Eu não invento, percebes? Por isso é que eu quis saber aqui a resposta a isso. Quando nós falamos de dinheiro, e tu trabalhando com dinheiro, com educação financeira, onde é que tu sentes que está o maior problema das pessoas, e sabendo que tu trabalhas muito com mulheres, onde é que tu sentes que nós mulheres temos mais dúvidas, temos mais receio ou cometemos mais erros mesmo quando o assunto é o nosso dinheiro? É no ganhar mais? É no... Nossa, eu não sei organizar e eu ganho e de repente, ai meu Deus, não sei para onde é que foi o meu dinheiro no final do mês. É nessa questão do poupar, que é a tecla que tu bates muito. É gastar descontroladamente ou não gastar de todo porque, eu não sei se eu vou precisar amanhã. Ou em saber como investir. Eu acho há dúvidas e dificuldades em todas essas áreas, mas eu diria que principalmente há uma dificuldade em organizar e priorizar. Okay. E às vezes isso também existe porque há pouco dinheiro. E então é muito difícil a pessoa dizer, epá, eu vou ao supermercado e vou gastar 95 euros, não vou gastar nem mais 1 euro e só vou trazer estas coisas. É desconfortável, torna-se meio
claustrofóbico, mas é a tal disciplina que eu falava que acho que é importante. Por outro lado, também acho que muitas vezes as mulheres, como é dito que nós não percebemos de matemática e que os números são mais dos homens, etc., principalmente as mulheres com companheiros ou maridos, acabam por, a maioria delas, delegar a gestão do dinheiro aos homens e a questão dos investimentos e tudo isso deixa um bocadinho na mão dos homens e, portanto, infelizmente, às vezes só em casos de separação é que elas tomam o controlo e vão olhar para essa área. Mas eu tenho uma boa notícia, que as mulheres normalmente são mais prudentes e acho que são um pouquinho mais humildes a lidar com a questão dos investimentos e do dinheiro, e isso faz com que elas tenham melhores resultados quando investem. Porquê? Como elas, quando entram, têm muito mais conhecimento do que os homens, como estão inseguras, tentam aprofundar mais o tema. Quando fazem, vão com mais certeza, confiam mais naquilo que fizeram, ou seja, não vão 2 meses depois vender tudo e comprar outra vez. São mais ponderadas, normalmente têm melhores resultados, porque uma das melhores coisas que tu podes fazer é deixar o dinheiro no mercado e ter uma certa paciência e uma certa aposta e paciência com o investimento. Então, apesar de serem poucas as mulheres que investem, normalmente têm melhores resultados que os homens. Falando de investimento, onde é que tu acreditas ou como é que tu acreditas, se é que existe, correto começar a fazer esse investimento? Porque nós falamos aqui de uma pessoa que ganhava 800, que passou para 1.000 e poucos de repente, e passou para os 2.000 e ter esse comportamento e esse estilo de vida a acompanhar o aumento e estar sempre no mesmo sufoco, vamos chamar assim. Qual é que seria a melhor forma da pessoa? Aumentei o meu rendimento 200, 500 ou quanto mais for, melhor, não é? Mas o que é que eu faço com esse dinheiro? Como é que eu vou não me privar de tudo, não é? E é o que tu disseste. Podes sim te dar o luxo de fazer uma outra coisa que tu não fazias antes, mas não vou ficar descapitalizada, não vou ficar no mesmo sufoco que eu estava. Olha, há uma coisa muito, muito engraçada nos Estados Unidos que algumas empresas fazem, que é, imagina que a pessoa hoje em dia tem um salário de 1.000 e nós achamos sempre que no futuro, no próximo ano, vamos ser mais saudáveis, vamos mais ao ginásio, né? No próximo, da próxima vez. E então o que é que eles fazem? Comprometem-se que da próxima vez que eles forem aumentados, uma percentagem desse aumento vai diretamente para a poupança ou para o PPR ou uma coisa assim. Então, eles fazem uma coisinha lá para o seu eu do futuro. Quando chega, aquilo vai automaticamente. Imagina, a pessoa passa dos 1.000 para os 1.300 e automaticamente há uma parte que vai para o investimento. O ideal seria 10%, mas eu gosto sempre de dizer uma coisa que é falar sobre a tal da reserva de emergência. É muito importante as pessoas terem algum dinheiro. E para uns vão ser 300 euros, para outros vão ser 500, para outros vão ser 10.000. Já tive clientes que diziam, eu quando tenho menos do que 10.000 euros, contos, pessoa antiga, eu quando tenho menos de 10.000 euros lá na minha conta poupança, eu já não durmo. Claro, já não durmo é um exagero, mas eu não gosto. Para eu me sentir segura, para eu deitar a minha cabeça na almofada e saber que não vai faltar nada aos meus 2 filhos, eu preciso de ter 10.000 euros na minha conta. Portanto, antes de qualquer investimento, fundo de emergência. E porquê? Pode parecer que eu estou a falar de um tema que não tem nada a ver, mas tem. Porque existem vários tipos de investimento, alguns têm um rendimento fixo, ou renda fixa, que tu sabes exatamente quanto é que te vão pagar de juros. Outros, como os investimentos em bolsa, às vezes valorizam, às vezes desvalorizam, às vezes um presidente de um país manda um míssil e a bolsa vem por aí abaixo. E, portanto, para
sustentar, ter um dinheiro que tu não podes mexer, porque estás à espera dos juros, tu tens que ter dinheiro do teu lado. Portanto, quando estás-me a falar de investimentos e eu estou-te a falar de reserva financeira, porque tu tens que ter uma almofadinha para poderes arriscar e brincar. Antigamente usava-se muito a expressão jogar em bolsa. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas devem olhar para as empresas, ou pelo menos olhar para a economia como um todo e investir em várias empresas, e não esta ideia de jogar na bolsa, porque esta coisa do jogar acho que remete muito para põe e tiro e não tem que ser uma coisa assim tão emocionante. Há até quem diga que os investimentos devem ser aborrecidos. Porque se há muita emoção é porque há muita volatilidade, é porque os preços sobem e descem, e isso não faz bem ao coração. Portanto, acho que a pessoa, para começar a investir, precisa de ter dinheiro guardado. E até te conto outra história. Uma vez um colega do meu trabalho principal disse-me: Catarina, eu tenho 10 mil euros para investir. E eu disse-lhe: ok, quanto dinheiro é que tu tens guardado? E ele disse: não, 10 mil euros é o dinheiro que eu tenho. Eu disse: então o jogo ainda não começou. Agora, os próximos 100 tu podes investir. Mas provavelmente esses 10 mil... Enfim, estou a exagerar, mas é preciso tu teres uma base sólida para começares a investir. E quanto mais tu ganhas, maior tem que ser essa base. Porque se tu tens uma prestação de casa de 1.200 euros... a tua reserva financeira tem que cobrir a tua renda mais os teus gastos para o caso de alguma coisa má acontecer durante alguns meses. Portanto, é tudo muito passinho a passinho. E por isso é que eu bato na tecla da reserva e da poupança, porque nós não sabemos quando é que podemos perder o nosso trabalho. No Covid vimos o que é que aconteceu, que as pessoas ficaram em casa, em layoff, algumas foram despedidas, e para muitas foi o momento eureka de pensar: eu devia ter aqui um dinheirinho guardado. Tu acreditas... Eu quero perceber, tu falaste sobre a reserva de emergência, que é algo que obviamente é extremamente importante a pessoa ter. E o montante é o que tu disseste, para algumas pessoas vai ser 300, para outras pessoas vai ser 10 mil. Tá. Com base no quê? E tu disseste há bocado que a pessoa tem que ver para a prestação de casa que ela tem, não é? Por exemplo, mais os seus gastos, e ela precisa que a reserva de emergência cubra isso por uns meses. Então, isso quer dizer que uma boa reserva de emergência, ou uma reserva de emergência funcional, ela precisa de ser uma conta, não é? Falando... Sim. Exato, não é um número, não tem que ser 5 ou 10 ou 20. É em função das despesas que a pessoa tem. Exatamente, em função da tua realidade, tu vais olhar e vais dizer: para eu viver, ok, para o meu estilo de vida. E aí a gente pode decidir se colocamos ou não os teus gastos, aspas, supérfluo, ok? E tu fazes essa matemática e chegas num valor mensal. E desse valor mensal tu decides: ok, eu preciso ter 3 meses de reserva, ou 6 meses de reserva, ou um ano, whatever. Ok. Então, partindo desse princípio, isto é o conceito de reserva de emergência. Exatamente. Ok? Porque caso tu fiques sem trabalho, tu sabes que durante 3 meses o teu estilo de vida está coberto. Ok. A minha pergunta é: ok, eu consegui entender o montante que eu preciso, tomei a decisão de 3, 6 meses, um ano da minha reserva. E eu vou começar todos os meses a colocar de parte aquilo que eu consigo dentro da minha realidade para construir essa reserva de emergência, que é o primeiro passo que tu dás aqui antes de pensar em investir em outras coisas. Esse dinheiro é um dinheiro que nós sabemos que precisa ter liquidez, porque se é um dinheiro que eu posso precisar numa situação de emergência, eu preciso ter liquidez. E liquidez aqui, basicamente, é o eu conseguir retirar esse dinheiro se eu precisar dele amanhã. Exato. Okay. Exato, liquidez é isso, é uma ótima explicação. Direto ao ponto, é isso mesmo. Então, esse dinheiro, ele precisa de estar
comigo, na minha conta, por exemplo, ou é um dinheiro que eu posso investir em algum lugar? Ok. Tu podes, dependendo do montante, e vamos imaginar que alguém precisa de 3.500 euros. E temos aqui vários cenários. Temos o cenário de bati com o carro e o carro não tem salvação. E ou tem um arranjo muito caro ou não tem salvação. Ou podes ter o cenário de é Covid, layoff e eu agora ganho 60% do que ganhava antes. O que eu faço? Há uma parte que está ali numa conta ao lado da minha conta principal. Ok. E outra parte pode estar, por exemplo, em certificados de aforro, que tem um rendimentozinho, que não vai transformar aquele dinheiro em milhões, fortuna, mas tem um rendimentozinho. Mas há pessoas que vão te dizer, e há muito de psicologia e de individualidade em tudo isto do dinheiro. Há pessoas que dizem, não, eu quero ter isto dentro de um envelope lá em cima do armário. Debaixo do colchão, o que seja. Há outras que dizem, não, ok, eu posso ter uma parte comigo e outra parte investida. Ou em certificados ou numa conta poupança que dê algum tipo de juros. Mas se não tiver juros nenhuns, claro que matematicamente é mau, mas se for o que faz com que a pessoa à noite se deite e esteja tranquila, é o que for. Porque aí depois também é a realidade de cada um e aquilo que faz cada um sentir-se mais ou menos confortável. Isso que tu falaste agora é importante, da pessoa entender qual é o seu perfil, digamos aqui, assim, e a sua forma de lidar e estar em paz com a escolha que fez por aquele dinheiro. Porque há muitas pessoas que realmente têm essa aflição de pensar que, nossa, o meu dinheiro está, sei lá onde, se acontecer qualquer coisa, eu estou sem nada. Não é? E há aquelas pessoas que, não, por mim pode ficar tudo. Ou aquelas pessoas que, não, pode ficar uma parte lá, mas uma parte está comigo. E nós falamos há bocado sobre a questão das mulheres, não é? E se nós formos olhar historicamente, há menos de 100 anos nós ainda precisávamos da autorização do homem para lidar com o nosso dinheiro, porque nós éramos incapazes de fazer tudo, não é? Tudo. Lidar com dinheiro para a mulher era uma coisa extremamente complicada. E por que eu estou a trazer isso? Porque muitas mulheres realmente acham que não são boas com dinheiro. Muitas mulheres acham que não são boas com números. Muitas mulheres acham que elas não têm essa capacidade. Só que muitas vezes nós não sabemos de onde é que surgiu esse pensamento coletivo. E quando nós olhamos para a história, nós fomos ensinadas durante muito tempo, e essas coisas não se mudam da noite para o dia, de que nós não sabíamos e não tínhamos essa capacidade de lidar com o dinheiro, de fazer essas contas matemáticas. Obviamente que hoje em dia, quando nós nos deparamos com essa situação de eu preciso de começar a ser adulta e a prestar atenção nisso, causa esse certo desconforto. Então fica muito aquela coisa de invisto aqui, não invisto ali, faço isso, faço aquilo. E tu, inclusive, há uns dias, tu colocaste um conteúdo que falava sobre a questão do dinheiro do não. Explica melhor o que é esse dinheiro do não, principalmente porque eu achei extremamente importante para nós, enquanto mulheres, não termos essa dependência, ok? E não ficarmos refém de situações por não ter aquele dinheiro que pode ser muito, como pode ser pouco, mas para aquele momento em específico. Sim. Esse dinheiro do não é a capacidade de nós de sairmos de uma situação. E nós podemos olhar no plano mais micro, de, como eu dizia no vídeo, que é estou neste sítio e já não quero estar aqui. E seja com a mim, no caso eu falava de uma situação que me angustiou muito, que era uma rapariga que estava com um rapaz, ele tirou-lhe o telemóvel, ela não tinha dinheiro e ele andou ali a engonhar, ele levou aqui, levou ali e ela já estava desconfortável, queria-se ir embora e ele não deixava. Portanto, era assim uma situação mais perigosa quase, não é? Porque ela estava um bocadinho à mercê dele. Sim. Mas às vezes pode ser, tu foste jantar com as tuas amigas
e elas querem sair à noite e tu não queres, e não tens dinheiro, não tens bateria no telemóvel e tens um dinheiro para chamares um táxi e para ir para casa, ou foste para uma festa e não estás a gostar do ambiente, queres-te ir embora. Enfim, N situações. Portanto, este dinheiro do não é a tua autonomia de tomares a tua decisão. De eu não quero estar aqui ou eu quero ir para o outro lado e poderes fazer isso. Nós podemos olhar para, assim, no limite, para a reserva de emergência também como uma forma de dinheiro do não. Como uma forma de eu estou neste trabalho, estou num burnout e eu preciso de me despedir. E será que eu tenho dinheiro para me aguentar durante alguns meses até encontrar o próximo trabalho? Pode ser uma forma de dinheiro do não. Eu vou-me separar. Será que eu tenho dinheiro para arrendar uma casa, de pagar a caução, etc, etc? Pode ser uma forma de dinheiro do não, de saíres de uma situação que... Ou a própria casa. Estás numa casa que está com problemas e pensas assim, caramba, eu tinha contrato, mas esta casa já não dá, ou os vizinhos fazem barulho, ou, né? Alguma coisa que aconteça. Começaram a fazer obras, a construir um prédio no prédio do lado e tu precisas de descansar. Se calhar o dinheiro do não é tu teres dinheiro para arrendar uma outra casa e saíres dali. Portanto, é um conceito abrangente que pode servir desde voltar para casa de um jantar ou de um date até mudar de casa, mudar de trabalho e por aí. É engraçado como nós muitas vezes não paramos para pensar, mas o dinheiro, porque nós vivemos numa sociedade capitalista e não tem como nós fingirmos que não é a nossa realidade, porque é a nossa realidade. E é um assunto que engloba, como tu disseste, coisas muito pequeninas, há situações muito grandes e muito extremas, e ainda assim, muitas vezes, nós não temos essa mentalidade, este comportamento e essa responsabilidade de olhar o dinheiro como essa ferramenta que nos permite sair dessas situações pequenas ou de situações extremas. Sim, o dinheiro ainda é encarado muito como... Há pessoas que se calhar chamaríamos gananciosas, que estão sempre focadas no dinheiro, mas acho que são uma minoria, porque a maioria tem uma relação meio de amor-ódio, porque óbvio que precisamos de dinheiro, mas acham feio, acham desagradável e então não ligam e surgem essas coisas de mas investir em quê? Acho que aqui em Portugal há muita coisa do pobre mas honrado, portanto eu acho que até há uma certa moralidade de querer mais dinheiro é feio. E nós dizemos, aquele tem dinheiro, o que é que terá feito para conseguir o dinheiro? Há uma certa desconfiança e uma certa... um certo... É quase uma coisa ingênua do género, eu vou ignorar o dinheiro, mas as coisas vão de se fazer por obra e graça do Espírito Santo. Acho que há assim uma relação ainda um pouco de evitamento e de desconforto quando o assunto é dinheiro, quando comparamos, por exemplo, com os Estados Unidos, em que as pessoas dizem quanto é que ganham, com muito mais abertura. Eu acho que aqui em Portugal, infelizmente, as pessoas às vezes reclamam de quem ganha muito, em vez de exigirem ganhar mais. E eu sei que a efetividade desse querer ganhar mais pode não ser fácil, não é? Se tu trabalhas no continente, mesmo que tu faças parte do sindicato, fazeres parte do sindicato já é mal visto. Exato. Mas imagina, tu trabalhas no continente e ganhas o salário mínimo. E há uma pessoa que trabalha noutro sítio qualquer e ganha 2.000 euros. A tua revolta enquanto trabalhador é contra o trabalhador que ganha 2.000 euros e não é contra o teu patrão que te paga mal. E aí é que está errado. Ainda hoje eu vi uma... E as pessoas vão ficar super confusas porque vão dizer isto é uma educadora financeira comunista, sindicalista, vão ficar super confusas, mas eu estou ok com isso. Vi uma notícia que falava dos lucros da Sonai.
Eu não sei se era especificamente do continente ou se era do grupo todo. E houve alguém que fez uma conta e que dizia, se eles dessem 260 euros a mais a cada trabalhador, ainda ficavam com 200 e não sei quantos milhões de lucro, porque tinham tido 300 e tal, e é engraçado isso, porque de facto a empresa teve um lucro gigantesco, mas os trabalhadores ganham o mesmo, tipo, não tiveram um prémio de produtividade, quer dizer, não sei se não tiveram, enfim, já estou aqui a falar um bocadinho para lá do meu conhecimento, mas provavelmente não tiveram um prémio de produtividade por aí além, e os preços no supermercado estão cada vez mais caros. Portanto, parece-me um bocadinho desequilibrado. Porque óbvio que o objetivo das empresas é fazerem lucro, mas eu acho que tem que haver aí um equilíbrio entre o bem-estar das pessoas, funcionários, o bem-estar da sociedade, os clientes, e o bem-estar da empresa, e parece-me que haveria ali um meio termo em que todos ganhariam, em que a empresa ganharia um bocadinho menos e a sociedade e os trabalhadores diretos ganhariam um pouquinho mais. Portugal, de uma forma geral, é um país extremamente conservador e onde o dinheiro ainda é um tabu muito grande, certo? Nós não vemos muito a conversa do dinheiro, muitas vezes entre colegas de trabalho. Nós não vemos muito a abertura de falar sobre dinheiro, muitas vezes nem com o nosso parceiro. Existe muito uma visão e uma mentalidade de que falar sobre dinheiro é mau. Sim, sobre quem ganha mais é que está errado. Como tu disseste há pouco, em vez de eu pensar, nossa, eu também quero ganhar o que ele ganha, porque não é ele que está errado, sou eu. Muitas vezes dentro da própria empresa, não é? Tu vês alguém a ganhar mais, nossa, porque eles ganham não sei quantos, mas não são eles que estão mal, somos nós que estamos mal. E muitas vezes a pessoa não tem essa visão. O que eu quero que tu fales agora, de verdade, com a tua experiência enquanto educadora financeira, é por onde é que nós podemos começar a conversa sobre dinheiro, ok? De que forma tu achas que essa conversa precisa começar a existir, principalmente dentro de casa e principalmente com a pessoa com quem nós, à partida, queremos construir uma vida, certo? Nós precisamos falar sobre dinheiro, porque dinheiro é algo que faz parte da vida adulta. Não dá para eu não saber o que está a passar na tua vida financeira, tu não sabes o que está a passar na minha vida financeira, e nós estamos a utilizar o dinheiro que, na teoria, é nosso, de forma completamente irresponsável. Olha, como nós falámos há pouco, como as pessoas que ganham mais criticam as pessoas que ganham menos. Como as pessoas que ganham menos criticam as pessoas que ganham mais, quem ganha mais fica com vergonha de dizer. Portanto, além dos números, isto é uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, o dinheiro, além da parte dos números, das taxas, disto e daquilo, dos juros, tem uma parte emocional muito, muito importante. E, portanto, já estamos aqui a falar de culpa e ainda nem começámos a conversa. Exato. Portanto, quando alguém nos diz... Vamos imaginar esta situação. Estão duas pessoas a conversar. Uma diz, eu ganho 1.000 euros. E a outra que ia dizer, eu ganho 3.000, já está aflita. Porque, caramba, é o triplo. Se a conversa começar ao contrário, também vai ser desconfortável. Porque a pessoa vai dizer, eu ganho 3.000. E a outra que vai responder, eu ganho 1.000, também já está aflita. Eu ganho 1/3. Mas dentro de um casal, por exemplo, eu acho que tem que haver muitas conversas sobre quais são os teus valores, quais são os teus objetivos. Destes próximos 3 meses, queres ir de férias? Já pensaste? Vais comprar alguma coisa? Precisas trocar de telemóvel? Estas pequenas coisas, tanto a curto prazo como a médio e a longo prazo. Tu gostavas de ter uma casa muito boa fora de Lisboa, gostavas de ter uma casa mais pequenina em Lisboa porque preferes estar no centro. Tu gostavas de ter uma casa pequenina e um dia talvez comprar uma casa de férias, ou numa segunda fase gostavas de ter uma casa maior. Tu queres viver cá? Não queres? O carro para ti é importante? E tem que ser que tipo de carro?
porque não há certo nem errado, mas provavelmente cada um vai dar a sua resposta. Ah, não, eu prefiro um carro citadino que caiba em qualquer lugar. E há pessoas que vão dizer, não, o meu sonho é ter um BMW, ou ter um Mercedes, ou ter um não sei quê. Ninguém está certo ou errado, mas tem que haver ali um alinhamento de expectativas e de planos. Porque senão está cada um a trabalhar para os seus objetivos e a puxar para o seu lado. Exato, e nunca estão a construir algo Exatamente. juntos. E depois tem-se a encontrar uma forma de ter, se calhar, um dinheiro que é nosso, do casal, e depois cada um ter o seu dinheiro pessoal. Eu acho que isso é muito importante. Mesmo numa situação em que um ganha 1.000 e o outro 3.000, eu acho que a pessoa que ganha 1.000 tem que ter, nem que seja 100 euros, 200 euros, que são seus. Porque senão vai estar a pedir mesada ao outro, ou... É confuso, e eu acho que é muito importante também cada um poder ter um bocadinho da sua autonomia e da sua individualidade e poder gastar o dinheiro como quer. Claro que não pode gastar 1.000 e depois esperar que o outro pague as contas todas, acho eu. Acho que não é justo. Depois cada um faz os seus acordos. E tu és a favor de ter uma conta conjunta e cada um depois tem a sua conta individual e na conta conjunta é conversado e entrado em um acordo, né? Porque neste caso que um ganha 1.000 e outro ganha 3.000, no meu ponto de vista, na minha perspectiva, nós não vamos colocar 50% do nosso salário naquela conta, não é? Ou seja, eu não coloco 50% do meu e tu colocas 50% do teu. Por quê? Porque nós estamos a falar de uma discrepância muito grande, mas lá está. Aí também eu acho que depende da realidade do casal, das despesas que tu já vieste com elas, não é? E daquelas que eu tenho. Tu achas que deve haver uma única conta e todo o dinheiro vai para aquela conta, ou que exista uma conta conjunta onde é depositado algum dinheiro e depois cada um tem a sua conta individual para, obviamente, ter ali a sua segurança e a sua autonomia? Eu sou mais do cada um com a sua conta e uma conta conjunta. Ok. Isto depois vai depender de muitas coisas. Imagina que a pessoa que ganha 3.000 euros ficaram na casa dessa pessoa. Claro que a pessoa que ganha 1.000 não vai conseguir pagar metade da renda, se calhar. Se calhar vai pagar uma proporção diferente. Depende de se tiverem filhos. Normalmente as pessoas quando têm filhos veem as coisas de uma forma diferente e aí se calhar sentem mais que o que é dos dois é dos dois, e aí se calhar há pessoas que têm uma conta única. Depende depois também da personalidade e da visão de cada um, mas eu acho que ter uma coisa em comum e depois cada um ter a sua área, acho que é saudável e que é justo. Estavas aqui a falar, e para nós terminamos aqui a nossa conversa, eu me lembrei muito de uma série, se é que eu posso chamar assim, que tem na Netflix, que é, acho que se eu não estou no erro, é How to Get Rich, ok? Adoro. E eu assisti essa série pela primeira vez, assim, toda, e eu pensei, ok, há muita coisa que eu não tinha pensado por esse lado. E eu, quando fui começar a assistir a segunda vez, uma das coisas que ele tem como o método dele de trabalhar e que é por onde ele começa a ajudar as pessoas, a entender qual é a rich life das pessoas. Ou seja, o que para ti é a tua vida rica. Não é? E que entra, obviamente, aquilo que é importante e que realmente é prioridade para ti. E eu comecei a refletir sobre o que para mim é a vida rica, porque tu estavas a falar agora, para uma pessoa, se calhar ter um carro topo de gama é diferente para outra, se calhar não. E eu sou aquela pessoa que, quando eu penso na minha vida rica, não é? Naquilo que realmente é importante para mim, tratando de dinheiro, não me vem nada que seja ligado a luxos materiais, digamos assim. Tipo, carros topo de gama, bolsas de sei lá quem, sapatos... I don't really care. Tipo, tô nem aí. Em contrapartida, eu sou aquela pessoa que eu quero fazer as férias no melhor hotel, estar descansada da minha vida, igual uma madame na piscina a ler o meu livro. Quero poder entrar no restaurante que eu quiser e não escolher o restaurante pelo preço. Eu quero ter a experiência de, se eu quiser pegar a minha família toda e irmos para um determinado lugar, eu saber que existe condições de eu pagar. Então, o que eu cheguei à conclusão? Que esta, para mim,
é a minha vida rica e isso para mim é prioridade. Porque eu antes achava que era uma mentalidade de escassez minha, porque eu venho de uma realidade de muita escassez, não é? Eu vivi 17 anos em São Tomé, com a minha mãe, sendo mãe solo, tendo cuidado de 3 filhos, de 4 filhos, não é? Nós somos 3 meninas e um rapaz. Ela tendo que trabalhar no duro para tentar nos dar o mínimo, e muitas vezes aquele mínimo faltava. Então eu achava que era uma mentalidade de escassez minha, com a qual eu vinha por eu ter tido muita falta, e por isso é que eu não ligava a sapatos de marca e bolsas de marcas e carros de marcas e coisas do gênero. Quando eu vi, desbloqueou muito essa ideia na minha mente de, não, nós temos visões do que é prioridade, do que é uma vida de riqueza diferente. Quando tu estás a trabalhar com as tuas clientes, tu trabalhas com mulheres e com casais também, acho que é isso, né? Não estou. O que é que tu sentes principalmente quando são casais? Que existe muito essa discrepância de um querer uma vida e o outro querer outra, ou normalmente existe aí um senso comum e que é mais fácil? Sim, regra geral, na média, o que é que tu sentes? Por que eu estou a perguntar isso? Porque normalmente as mulheres têm fama de ser de gastar muito, não é, com malas e coisas de luxo e serem muito materiais, e os homens com carros de topo de gama e isso. E eu quero a tua visão e a tua experiência enquanto uma educadora financeira que trabalha com casais nesse sentido. Eu acho que os casais não é? São compostos de 2 indivíduos e cada um tem as suas preferências. E nem sempre é assim tão linear que as mulheres gostam de marcas e roupas e malas e os homens gostam de carros. Já vi algumas coisas meio invertidas. Mas temos que partir do princípio que são 2 indivíduos e eu acho que quanto mais tempo estão em casal e se houver uma boa comunicação acabam por alinhar as expectativas e essa tal ideia da vida rica e arranjar uma ideia comum, mas cada um tem as suas coisas e acho que é mais individual e mais de pessoa a pessoa, de o gosto de cada um, do que as mulheres gostam de malas e os homens gostam de carros. Acho que varia e há sempre um mix diferente em cada casal e há sempre particularidades que uma pessoa não está à espera e que a pessoa diz, eu adoro isto e tu, sei lá, eu adoro Legos e tu ficas, a sério? Nunca imaginei que tu fosse uma pessoa que gosta de Legos. Acho que há sempre diferenças, não necessariamente as mulheres gostam todas de malas e eles todos de carros, e depois com a convivência as pessoas acabam por alinhar e se houver boa comunicação, seguir assim num caminho convergente e não estar cada um a puxar para o seu lado e para a sua vida rica, como tu dizias. E achas que existe uma forma de criar uma ideia de vida rica conjunta, sendo que a vida rica para um é uma coisa, se calhar, mais materiais e para o outro é uma coisa mais de experiência? Acreditas que isso não gera conflito dentro do relacionamento do casal? Sim, acho que gera. É preciso muita comunicação, é preciso cedência, porque se calhar não é? Para um é um absurdo pagar 150 euros para ir a um restaurante, mas não é um absurdo pagar 250 euros por uma mala, por exemplo. E é preciso comunicar e se calhar, enfim, ir intercalando o que é que se faz e o que é que se compra, por exemplo, neste exemplo de ir ao restaurante ou comprar a mala XPTO, mas é preciso muita comunicação e acho que às vezes cada um de nós tem assim tipo uma epifania, uma luzinha, porque é que nós valorizamos tanto tal coisa. Se calhar tu valorizas momentos em família, como estavas a dizer, gostavas de poder levar a tua família a viajar e poder suportar os encargos todos, e se calhar o teu companheiro pode ter uma visão diferente. Portanto, acho que os casais com a convivência acabam por alinhar as suas expectativas e é preciso ter comunicação e amor e vontade de construir a dois, porque são 2 pessoas que trazem 2 histórias diferentes e isso impacta muito não só esta ideia da vida rica, como a própria gestão do dinheiro. E é uma coisa que nós também temos que ter abertura para entender o outro e perceber
o que é que ele viveu que o leva a usar e a sentir coisas em relação ao dinheiro daquela forma e não de outra. Catarina, qual é o teu maior medo? Porque eu estava essa pergunta? Pode parecer assim, tá, absurdo, nossa, ela mudou. É que nós sabemos que essa exposição, não é, do digital é algo que nos desafia, de certa forma, e que não é fácil, certo? Nós estamos ali abrimos a falar, e tu falas num assunto, querendo ou não, é tabu para muita gente, isso tudo. Então, eu gostaria de saber qual é o teu maior medo, não só nesse sentido, mas, obviamente, também, ok? Que realmente te faz pensar, putz, eu tenho medo disso aqui. O meu maior medo é dizer alguma coisa que prejudica alguém, dizer alguma coisa errada. E para isso eu estou sempre a estudar também, a ler, a informar-me, a repetir. Às vezes vou ler qualquer coisa e penso, eu já sei isto. Mas dá-me essa segurança de saber que não estou a dizer nenhuma coisa errada. Mas há sempre esse medinho de não ser exata, até nesta própria conversa que nós tivemos, houve ali alguns momentos que eu disse, olha, isto eu não sei, ou isto eu não tenho a certeza, ou aqui em Portugal funciona de uma maneira e nos Estados Unidos funciona de outra. Mas pronto, acho que às vezes também temos que ter a honestidade de dizer, não sei, não dominei, não li ainda e dizer, olha, para a próxima conversamos sobre isso. Isso é super importante, nós admitirmos que nós não sabemos de tudo e não temos todas as informações. E mais, muitas vezes tu lês algo hoje, falas algo hoje e amanhã essa informação pode vir a ser diferente e está tudo bem, o mundo é uma constante movimento, está em constante movimento, então as coisas estão em constante mudança. Então eu acredito que o trabalho que tu fazes, da forma como tu fazes, já está a ser muito bem feito, porque tu trazes a informação fundamentada, com base, não tiras do teu achismo. Então, isso já é o meu caminho. E eu não acredito que vais ter problema com isso e tu tens uma honestidade enorme de dizer, olha, isto eu não sei, ou isto eu vou tentar saber. Então, acredito que o falar uma coisa errada... primeiro, o erro é algo natural, não é? Obviamente, nós não queremos cometer erros, mas a gente pode sim cometer erros, mas que isso não te define e por isso eu espero que tu continues a fazer o excelente trabalho, porque é um assunto, como nós já vimos, é tabu para muita gente, mas é importante. É importante, não, é determinante na nossa vida. Não tem como nós, numa sociedade capitalista, nós não sabermos organizar, gerir, ganhar, investir o nosso dinheiro. Então, estás a fazer um trabalho maravilhoso nesse sentido, então... Eu espero que tu continues a fazer esse trabalho. Tem alguma coisa que tu te arrependas? Tens algum arrependimento? Nesta área da tua vida? Arrependimento? Não, eu acho que tenho feito as coisas que tenho que fazer no timing possível, enfim. Não, acho que não me arrependo de nada. E qual é o teu maior sonho? O que é que tu sentes que é o teu motor, aquilo que é o teu drive que te faz fazer o que tu fazes mesmo com todas as dificuldades? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que é sentir que, como tu dizes, a educação financeira é fundamental e duas pessoas que tenham a mesma circunstância, uma que sabe gerir o seu dinheiro e outra que não sabe, vão ter resultados muito diferentes e acho que é isso que me move, saber que isto pode fazer a diferença na vida das pessoas, não só de chegarem aos seus objetivos, terem uma vida mais descansada porque não estão estressados com o dinheiro, com o fim do mês e serem mais felizes e mais leves e poderem chegar aos seus sonhos e aos seus objetivos. Para terminar aqui, tenho duas perguntas. A primeira é, como alguém que estuda, que lê muito... Não precisa necessariamente ser sobre esse assunto, mas eu quero saber qual foi o livro que, se tivéssemos que listar um livro que de alguma forma mudou a Catarina, mudou a mente da Catarina, mudou a forma como a Catarina vê a vida de uma forma geral e que tu gostarias que mais pessoas pudessem ter acesso a esse livro, a ler, qual é esse livro?
Ok, um livro que me marcou e que tem a ver com dinheiro e ao mesmo tempo não tem, mas acho que nos dá assim uma visão da vida mais abrangente, é de um autor, deixa-me ver aqui no telemóvel, ele chama-se Hans Rosling e o livro chama-se Factfulness, não sei se dá para ver, depois de certeza que pões naquelas descrições e naquela coisa, e é um livro que fala de estatística, que fala de dinheiro, que fala como vivem as pessoas que têm $1 por dia e as pessoas que têm não sei quantos dólares por dia e a diferença que o dinheiro vai fazendo, tipo, ok, em vez de $1 tens 2, em 2 tens 5 e as melhorias que isso traz à tua vida e acho que nos faz sentir gratos pelo que temos, acho que nos faz sentir que se nós conseguirmos ajudar outra pessoa, pouco dinheiro pode fazer a diferença e nos dá uma perspectiva assim abrangente do mundo, fora aqui da nossa bolha da Europa, do euro, enfim, de jovens, etc. Acho que nos abre a mente para o mundo e para as outras realidades que existem. Muito obrigada por essa recomendação. Eu vou tentar colocar o nome do livro na descrição, que é para as pessoas que quiserem ler. E a nossa pergunta de praxe, o que para ti significa sonhar sem limites? Sonhar sem limites? Olha, sonhar sem limites para mim é nós esquecermos os rótulos que temos de ser jovem ou ser velho, de ser mulher ou ser homem, ser negro ou ser... e fazermos as coisas que nos apaixonam, independente de todos esses rótulos e todas essas caixinhas onde nos podem querer meter. E que nós não devemos entrar lá e devemos fazer as coisas que nos apaixonam, apesar de tudo o resto. Gostei muito dessa definição, de verdade. Catarina, para mim era muito importante, de verdade, ter essa conversa contigo, porque, embora muitas vezes nós vejamos o dinheiro como algo mau, de quem é ganancioso, não é? E nós, enfim, até o livro mais antigo, parece que muitas vezes dá aquela coisa de entender, tipo, querer ter dinheiro é mau e as pessoas ficam com essa ideia muito errada do dinheiro. Ter dinheiro é necessário, principalmente quando nós temos ideias, sonhos, projetos que nós queremos tirar do papel, que é um assunto que nós nem aprofundamos, mas se eu sei organizar as minhas finanças enquanto pessoa, eu tenho dinheiro para conquistar um sonho, eu tenho dinheiro para tirar uma ideia do papel, eu tenho dinheiro para outros projetos e fazer outras coisas que me agradam, nomeadamente até uma mudança de carreira, querer, enfim, começar um negócio, o que for. Então, se as pessoas começarem a ter mais essa abertura de falar sobre dinheiro e terem mais essa consciência de como é que eu posso ganhar mais dinheiro, como é que eu posso organizar melhor o meu dinheiro, como é que eu posso começar a investir, porque eu acredito que um dos tabus também, e que é uma mentalidade que as pessoas têm, é que para começar a investir eu preciso ter muito dinheiro. E é o que tu disseste aqui, não é? Óbvio, o ponto de partida é saberes que tu tens ali alguma reserva para situações de emergência, mas depois disso não precisas ter quantias exorbitantes. Sim, podes investir com 50 euros por mês. Sim. Não é preciso ter um dinheiro sem fim, não é preciso ser milionário para começar a investir. Aliás, é o contrário, não é? Nós precisamos começar a investir para nos tornarmos milionários. Exatamente. Milionários. Por isso eu agradeço muito teres aceito o convite, teres vindo cá, teres-te aberto e tido essa conversa muito, muito aberta e muito franca mesmo sobre esse assunto que tu dominas e que eu sei que com o passar do tempo, tu vais dominar cada vez mais e tu vais poder nos ensinar, ok? Porque, lá está, é um trabalho que, por mais que nós queiramos aprender sobre dinheiro, vamos ser sinceras, ser especialista, nem todos nós vamos ser. E ter especialistas como tu, que nos podem auxiliar nesse sentido, é sempre muito bom. E, obviamente, o facto de seres mulher, falo por mim, ajuda a calma, porque mulheres entendem, não é, à partida, considerando as nossas bolhas, os problemas das outras mulheres, a realidade das outras mulheres, coisa que provavelmente um homem tem assim uma certa dificuldade muitas vezes em entender as nossas questões emocionais e comportamentais também com o dinheiro. Então, de verdade, muito obrigada por teres vindo
Obrigada eu aqui. por me teres convidado. Acho que ficou muito mais para dizer. Podes-me convidar outra vez, que eu venho. Olha, ainda bem que já está em aberto, porque eu vou te convidar mais uma vez para nós aprofundarmos sobre outros assuntos e falarmos sobre, enfim, porque o dinheiro é um mundo, não é? Nós tentamos trazer aqui essa consciência de começar a olhar para o dinheiro de outro jeito, mas também as pessoas que não te seguem, eu vou pedir agora às pessoas para irem lá te seguir. E vou-te pedir para criar muito mais conteúdo sobre esse assunto, trazer muito mais a tua história, que é algo que obviamente nós não aprofundamos aqui, mas eu quero de facto ver-te a colocar tudo isso que tu és e que tu tens para fora, porque tu carregas uma bagagem de um conhecimento que é essencial para nós mulheres, não é? Até para nos livrarmos de situações que nós não queremos ou para tirarmos tipo um grande sonho do papel. Então, eu vou fazer o convite para as pessoas irem lá te seguirem, te acompanharem o teu trabalho e que tu continues a nos educar, ok? Financeiramente nesse sentido, tá? Muito obrigada, viu? Obrigada. Desejo todo o sucesso do mundo e tu sabes que é verdade. Sim, e cá estaremos as duas a caminhar e grandes coisas nos aguardam. Que bom, que bom, que bom. Gente, vão lá, sigam a Catarina, ok? Sigam o conteúdo dela e a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau.